70 anos em 10 capítulos de memórias de vivências, lutas, história e cultura. Professor Cláudio Leitão comemora 70 anos de ideais e projetos em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Por seus ideais, lutou em nome da liberdade e da democracia. Construiu uma linda família, com o melhor exemplo que poderia dar aos seus: o amor à vida, à arte, à educação e a esta liberdade de direitos e de escolhas. Paralelo ao livro, um projeto musical. Canções que representam a juventude, os amores, a luta. Professor, você celebra 70 anos com mais vivacidade do que nunca e nos presenteia com suas memórias que contam uma história que cada um de nós se reconhecerá em algum momento. Continue um apaixonado pela vida. Você nos contagia. Termino com um trecho da canção de Lenine, que você também tanto admira. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso. Faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Hoje é o dia de gratidão, né? O dia de aniversário, somente eu chegando aos 70 anos. E com uma alegria que nunca me abandonou. Então é um momento de gratidão. Olha, gente, é o seguinte, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu sou muito verbal, né? Eu sou mais de falar do que de escrever, né? E a fala sempre foi para mim, a fala, o canto, foram as duas formas de me expressar, de comunicar. Mas existia uma demanda que partiu primeiro dos meus filhos, depois de amigos, que eu sempre contava muita história, muito caso, e que envolvia a nossa cidade, que envolvia pessoas, que envolvia a educação, que envolvia a política. Então eles ficavam me cobrando já há muito tempo que eu escrevesse um livro, que eu botasse isso num livro, para que pudesse suceder a mim. E de outro lado, também o violão sempre me acompanhou desde o início da minha juventude, não é? E eu sempre cantei. Então a outra cobrança era: não, você tem que gravar, você tem que gravar. Eu sempre fui postergando isso. Mas agora, chegando aos 70 anos, eu resolvi, até porque a pandemia ajudou, né? A gente ficar em casa, ficar mais reflexivo, ter mais tempo pra gente, né? Do que pro trânsito. E aí eu topei essa parada e comecei, até junto com um escritor, jornalista, amigo meu, 14 anos conosco, Juliano. Falei: Juliano é o outro que sempre falava comigo, ele trabalhou conosco os últimos 14 anos praticamente, e ele falava: professor, deixa eu escrever essas coisas que você fala, professor, pelo amor de Deus, deixa eu escrever e tal. Bom, aí quando eu resolvi topar essa parada, eu lembrei do Juliano, e aí a gente começou a conversar e desenvolvemos um método de trabalho, de escrever aí junto essas memórias. Na verdade tudo aquilo que habita as minhas lembranças do que fiz, do que vi, do que senti, do que me emocionei, do que trabalhei, não é? E aí resolvemos fazer e estamos no 8º capítulo, né? Ele é assim, dividido em 10 capítulos, cada um tem 7 anos. É claro que os meus primeiros 7 anos, eles precisaram do apoio das minhas irmãs, ainda bem que eu tenho irmãs mais velhas do que eu, não é? Então elas me ajudaram a escrever um pouco como que era esse menino que nasceu ali na casa do reverendo Uriel e da dona Mariana. Eu sou o quinto, né? Eu sou o quinto depois da Beth, Ana, Vilma e o Juninho, meu irmão. Depois de mim veio a Mirinha, que é a Miriam. Então, ali a gente começa. Então, na verdade, eu acho muito interessante, que é um pouco como se fosse a história da vida privada, como se está falando das minhas memórias, daquilo que vivi, daquilo que... Mas
ela rebate muito na vida da comunidade, né? Na coletividade, Caratinga principalmente, Belo Horizonte, onde eu tive, Espírito Santo, Vitória e tal. Rebate na história desses lugares, porque eu sempre fui uma pessoa de muito compromisso com a sociedade, com a comunidade. Esse é o motor da minha vida, foi sempre partiu da indignação de ter um país tão desigual. Então, isso é que me movimentou. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz, todo o caminho que eu tomei foi realmente para que a gente pudesse ter uma sociedade mais igual, mais feliz, mais justa, né? E aí, um pouco é isso, né? São 10 capítulos, 7 anos, então vai chegar aí, fechando com 70 anos, todas as memórias. Então, um livro de memórias, não é biografia, não, é um livro de memórias, de histórias, de lembranças, de desafios, de lutas, de conquistas, de tudo como a vida oferece pra gente, né? E aí passa pela família, passa pela educação, passa pelos amores, passa pela política, pela educação, né? Passa pela sociedade, passa pela academia, passa pela universidade, passa pelo teatro, que eu participei na juventude na universidade. Ou seja, para mim foi um momento assim de um balanço. Eu falei, gente, isso tem que parecendo juízo final. Estou prestando conta de tudo que eu fiz até hoje, né? Porque às vezes as pessoas conhecem um pouco da história, mas assim, a gente falando, a gente consegue ampliar essa visão das pessoas sobre o que efetivamente estava acontecendo naquele momento. E como aqui em Caratinga, né, nós temos essa história bonita da nossa instituição, vai ser também um elemento muito importante de memória desse tempo, né, desse tempo aí onde a educação marcou de forma profunda a nossa cidade e as pessoas. Que, como eu disse, minha vida sempre teve a companhia do meu violão, né? Não que eu saiba, do acaso, não sei, nunca tive aula, isso é uma... Eu acho que eu devia ter tido aula, mas de outro lado as pessoas acham que eu não devia ter tido aula, porque tem, como os músicos falam, seu violão é muito orgânico, na verdade é porque deve ser desorganizado. Mas enfim, eu sempre toquei violão com muita emoção, expressava através do canto, da música sempre, somente do canto, gosto de cantar. Expressar as minhas emoções, meus sentimentos, minha indignação, né, minhas bandeiras, minhas convicções, tem de todo jeito, né? E aí o que vai acontecer? A gente começou paralelamente a trabalhar o projeto musical como se fosse a trilha sonora da minha existência, ou seja, poxa, quando eu estava aqui fazendo serenata em Caratinga com 16, 17, 18 anos, já tocava alguma coisinha. Que músicas eu tocava? E gostava muito dessa música, eu tocava muito essa. Então eu vou pensar nesse repertório de músicas durante a vida. Eu já estou com umas 8 gravadas em estúdio, às vezes sozinho, às vezes com participação de amigos, pessoas, parentes, né? Então, eu quero, junto com o livro, construir, né, essa trilha sonora que possa estar dentro do livro, que é uma ideia do livro multitexto, onde você tem o QR Code. Se eu estou falando Caratinga, década de 70, aí eu posso acessar imagens minhas, imagens da cidade, ali, seja fotografia, seja vídeo, se tiver, e ao mesmo tempo eu falando de como era a juventude desse tempo aqui, o que fazia à noite, como é que ela se realizava, e como é que eram os namoros, como é que eram as paixões, como é que era essa coisa, Caratinga. Então, assim, todas essas histórias, tem histórias lindas, né? Caratinga teve uma serenata que ficou famosa porque
Os amigos resolveram botar um piano numa caminhonete e nós fizemos a serenata nas portas das casas das meninas. Então, você tem a música ali, depois você tem a música quando eu vou para a universidade, eu vou para o movimento estudantil, as músicas de protesto e de luta que marcaram, que eu sempre cantei muito, então já vou gravando, depois vem aquilo, vem cada momento. Então a minha ideia é que esse livro de memórias, ele tem ao mesmo tempo uma trilha sonora através de multitexto, QR Code, você acessa, a ideia é essa, né? Aí você vai para o Spotify, você vê a música que cantava, as pessoas cantando, tem participação de outras pessoas, estou colocando outras pessoas também para cantar, mas seria isso, né? É uma forma de atender aí aos meus filhos, amigos e a instituição e a minha cidade sobre como eu fui feliz aqui, não é? Aliás, a alegria de viver para mim é uma coisa que eu não sei de onde vem, mas sei que ela é persistente comigo, ela não me abandona em nenhum momento, né? Claro que, como diz a música do Lenine, né? Envergo, mas não quebro, que eu sugiro vocês vejam, né? Que é muito legal, de muita sabedoria. Fala isso, né? Sei que eu posso até ir ao fundo do poço, mas volto depois sorrindo, né? E eu posso dizer que eu participei de uma forma muito intensa. Até nesse capítulo, a gente brinca com as três coisas daquele momento: família, militância e trabalho. Mas aí ficava invertido: militância, família e trabalho, né? Enfim, vai ser muito legal porque tem informações ali que eu acho que é possível a partir delas refletir muito sobre o que nós estamos vivendo hoje, não é? Porque eu tive uma trajetória muito própria, não é? Lutei tanto contra a ditadura, participei do processo de início da democratização, mas vi também um recuo daquilo que nós esperávamos que a democracia brasileira caminhasse, né? Aprofundasse a participação popular de uma forma efetiva, organizada em cada canto do país, não é? Para garantir esse processo. Eu não só falo isso, como eu cito exemplos aqui na nossa cidade de desmonte da participação popular. Falo isso com muita dor, porque isso me levou a ficar 16 anos sem votar. Porque eu acho que democracia, política não é eleição. A eleição é um elemento pequeno, às vezes, de um processo de democratização. Então, eu acho que isso... eu acho que dá para, a partir de ter elementos concretos, refletir por que a nossa democracia está tão ameaçada, por que ela está tão frágil, por que ela não avançou como devia avançar, não é? Então são reflexões assim, quer dizer, eu participei ativamente e tenho muito orgulho disso, entreguei 15 anos da minha vida a uma militância, inclusive clandestina, expondo a minha vida, por acreditar que a democracia, o diálogo, o amor, ele é fundamental, não é? Então o ódio não constrói nada. O ódio é a coisa que é capaz de destruir tudo, né? Essa coisa simples, comum que as pessoas falam, só o amor constrói. E amar, né? É um amor de querer bem ao outro, querer bem a sua comunidade, querer bem a sua rua, querer bem o seu país, querer bem a nossa população originária, de querer bem aqueles que passaram por que passaram para chegar aqui no Brasil amordaçados, acorrentados. O querer bem é fundamental. Então, assim, eu não acredito em nada que se apresente de uma forma odienta. Nada disso vale a pena. Essa é a minha experiência de vida e para mim a vida é a coisa mais importante, é o dom maior. A vida é tudo, né? Porque essa
dádiva que nós recebemos. Na verdade, é uma grande prestação de conta aos amigos, à família, à minha comunidade e a mim mesmo, né? Sobre o que foi essa caminhada, essa travessia. Onde a gente vai chegar, todo mundo sabe, isso não importa, não é? O que importa é o que você... É esse trânsito, esse caminho, essa vereda, essa travessia que a gente faz, né? E eu sinto, na linguagem cristã, não? Uma pessoa extremamente abençoada, né? Tem hora que eu ficava pensando assim que eu falava assim, gente, eu tenho até medo porque eu recebo tanto da vida, tanta coisa boa da vida, tanta coisa boa da vida, quando vier coisa ruim eu não vou estar preparado, porque eu só tenho recebido coisas boas. Então a minha comunidade, que é Caratinga, sempre me acolheu, sempre apoiou os projetos, tudo que eu consegui fazer aqui, a minha família, na política, meus amigos e tal, né? E a única coisa que eu falo que não é... o que dependeu de mim eu fiz, inclusive denunciar, né, muito essa situação, para que a gente chegasse num país de hoje e está vivendo a antessala de um terror outra vez aí no nosso país, assim, ameaças. Isso devia ser proscrito, devia ser... Mas enfim, mas eu acredito na vida, eu acredito no futuro, eu acredito na história, né, assim... Eu brincava não, no livro eu cito, né, que com 21 anos, né, eu que tive uma formação cristã, evangélica, meu pai era pastor e foi uma base importantíssima na minha formação, mas na juventude eu quis ter uma visão de mundo mais elaborada, mais científica, mais histórica, né, e eu brinco que eu fiz uma troca da utopia celestial pela utopia histórica, né? A utopia dos homens que buscam a solidariedade, a felicidade, a igualdade, né? Aquilo que Cristo fala também, mas não de uma forma transcendental, mas de uma forma histórica. E acho que é muito importante a gente ter essa visão crítica, não? Mas enfim, eu vou contando um pouco, eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, e é bom, eu não tenho... Acho que a verdade é sempre revolucionária, né? Ou seja, ela precisa de ser dita, né? Então, uns vão pegar ali e vão falar isso, tá vendo? O outro vai falar... Entendeu? Eu sei o seguinte, eu sou feliz, né? Então, para mim, esse é a busca de cada um que está aqui, de todos que estão nesse mundo, é buscar um caminho da felicidade, né? Mas é isso. As músicas vão ser interessantes, tem algumas em espanhol, né? São músicas, não são autoria, não. Eu posso fazer uma leitura diferente, sim, né? Igual mesmo, tem uma música do Uruguai que marcou muito a década de... final de 60, 70, chama Solo Digo Companheiros, que ela tinha a mesma forma de caminhando e cantando. Então eu lembro que eu tocava caminhando e cantando, depois eu migrava para Solo Digo Companheiros. A cara que eu tive que gravar as duas, sim, até gravei as duas, né? Ficou muito forte, assim, mostrando bem o que foi aquele momento da juventude que colocou sua vida, colocou toda a sua energia, toda a sua inteligência por uma causa, né, da liberdade verdadeira, da democracia, né? Então, assim, a música ficou legal, eu gostei. Natan, tá com você? O Natan tá comigo em alguns trabalhos, assim, ele vai estar comigo em várias coisas. Mas estou juntando outras pessoas. O Natan Vieira, o Natan, meu sobrinho, o Batista da bateria, a gente junta e faz. E está sendo uma alegria, e está sendo uma descoberta também, porque eu sempre toquei muito sozinho. E até por isso eu precisava de aprender a tocar junto com os outros, né? E é onde também eu expresso que é um dos projetos que mais superou as minhas expectativas e também um projeto que me dá
um grande orgulho e talvez um projeto que dos mais sólidos para continuar. Que escola, faculdade, curso, você vê como é que tudo está mudando na educação tão rápido, né? E às vezes você cria uma faculdade e de repente aquilo já não é. Você lembra de faculdade de comunicação, jornalismo, tal, rádio, TV, quer dizer, hoje é outra coisa, né? Então, passa o tempo, mas a arte, ela é fundamental, ela é permanente, é a cultura e a história. Eu acho muito importante, eu fico muito feliz e aí quero tocar lá no casarão. É porque a gente vai treinando, vai ficando, falar, eu quero fazer um negócio depois mostrar lá no casarão. Eu já aplaudi tanta gente lá, eu quero ser aplaudido lá também.